Horóscopo para o dia 11 de julho de 2021. Áries ou Carneiro. Fique atento neste domingo para não se deixar levar por sua ansiedade. Seu signo adora tudo para ontem, e nessa brincadeira, poderá se perder em pensamentos sobre o como será quando conseguir, o que é algo positivo, exceto quando se fica a pensar sobre possibilidades de problemas, como não conseguir ou descobrir ser nada daquilo que espera. A questão é que quanto mais projetamos frequências vibracionais baixas com forte emoção, mais aumentamos a possibilidade daquilo ocorrer. Aliás, também haverá forte tendência a apenas ficar no pensamento, mas não se colocar em movimento, ou não dar a devida atenção ao que é necessário. Utilizando o que foi falado sobre pensar em possíveis problemas, em vez de apenas confabular, procure agir para garantir que não ocorra, ou tente encontrar meios para contornar a situação se vier a acontecer. Touro. Independente de sua postura no ambiente externo, sua tendência será estar mais voltado para si mesmo, principalmente no que se refere à organização de sua vida prática em sua mente. Nisso, é possível que algumas dúvidas venham a surgir em sua mente, e que talvez seja importante investigar um pouco mais a fundo, pois algo que parecia ser a melhor solução poderá se mostrar ser assim apenas num curto espaço de tempo, e ficar nítido para você que há outras saídas que não pareçam o primor desejado no agora, mas que o benefício será bem maior conforme o tempo passa. É claro que isso depende de pessoa para pessoa, e de situação para situação, mas às vezes vale mais a pena pensar a longo prazo do que apenas no aqui e no agora. Gosto de utilizar de exemplo nessas situações as compras a prazo, onde até elas valem a pena caso seja algo que necessite de solução imediata, como um fogão parar de funcionar. Contudo, se for apenas para trocar porque julga que o que possui está velho, vale mais a pena juntar o dinheiro para comprar à vista do que parcelar, pois o valor final será praticamente o dobro, além de que, com o mesmo valor no momento em que for quitado, dará para comprar um modelo bem superior. Essa analogia dá para utilizar em diversas situações nas mais variadas áreas de nossas vidas. Gêmeos. Você poderá achar que seu domingo estará um pouco conturbado, mas caberá uma boa análise para verificar se é isso mesmo ou se são apenas coisas de sua cabeça. Isso porque você poderá estar perdido em pensamentos, e é natural sentir que tudo está turbulento quando a cabeça está tentando processar 1 milhão de pensamentos de uma vez. Aliás, é bem provável que a maioria deles não faça qualquer sentido em ter alguma preocupação, e outros ainda podem ser dada a devida atenção depois. Em outras palavras, será necessário saber colocar filtro no que vier em sua cabeça, ficando apenas com os que são realmente interessantes para o momento. Com a mente mais calma, tudo fica mais fácil. Câncer ou Caranguejo. Você poderá ser bastante realista neste domingo, não se deixando levar por ilusões infundadas em determinadas situações. Contudo, isso é ambíguo, pois enquanto alguns possuem maturidade suficiente para aceitar como as coisas estão, principalmente quando negativas, e agem em busca de soluções para contornar e seguir em frente, outros preferem se entregar ao vitimismo, lamentando o fato da vida ser tão cruel. Portanto, procure agir como o primeiro grupo, ou seja, buscando por possibilidades de avançar, pois será desta maneira que poderá identificar o caminho pelo qual deverá ir. Porém, não será a questão de conseguir ver e jogar pessimismo em cima,
acreditando que não vai ser possível. É melhor tentar, pois há a possibilidade de conseguir, do que ficar de braços cruzados por abandonar sua esperança, e vir a descobrir no futuro que, caso tivesse seguido o caminho que se apresentou, teria conseguido. Leão. Saber que nós somos os responsáveis por criar nossa realidade é algo bastante importante, assim como compreender que quando trazemos a responsabilidade para nós para realizar algo, menos nos tornamos dependentes de outros. Em algum momento da vida já passamos pela experiência de esperar algo de alguém, até que nos cansamos e decidimos agir sozinhos, conseguindo o desejado num período curto. Porém, em determinadas situações, colocamos um enorme peso sobre nossos ombros, normalmente envolvendo situações em que definimos que o erro é algo intolerável. De fato, em alguns casos, a precisão é necessária, como, por exemplo, numa cirurgia. Já em outros, não é tanto assim, mas como damos tamanha importância, chegamos até a tremer. A questão é que, quanto mais se tem medo do erro, como ele é o foco, maiores são as chances dele ocorrer. Em outras palavras, seria interessante você aprender a soltar um pouco a rigidez, tolerando a possibilidade de dar errado como algo normal, pois é possível que queira exigir acerto de algo que não é tão necessário assim, e quanto mais se ver na obrigação de acertar, mais tenso poderá ficar, tornando bastante difícil de conseguir o que deseja. Numa postura mais relaxada, por incrível que pareça, você poderá ter mais concentração, obtendo resultados até melhores do que se mantiver com a definição de que apenas a perfeição é o que importa. Virgem. Neste domingo, se quiser ter um dia bastante proveitoso, vai precisar diminuir sua criticidade. Isso porque é possível que cheguem até você várias coisas que poderão ter algum grau de ajuda, mas fazer pouco caso, e isso se não vier a rejeitar. A questão é que a vida nem sempre dá o que queremos, mas o que realmente precisamos, e isso deveria ser o suficiente. Porém, há aqueles que, por exemplo, caso estejam desempregados e surja uma oportunidade oferecendo um salário mínimo, preferem continuar desempregados por considerarem pouco. Pois é, isso acontece. Contudo, o que deverá ser levado em consideração é se resolve, em essência, alguma questão sua, e é isso o que importa. Prestando atenção nesses detalhes, poderá perceber o quanto é abençoado, mas que talvez não tinha se dado conta. E é claro que aqueles que conseguem perceber isso e é grato com a vida devolve a gratidão com o envio de situações melhores. Libra ou Balança. Você terá certa facilidade em conseguir se interessar sobre determinadas coisas, mas faltar com a ação necessária para vir a materializar, ou seja, criar amor platônico. Por mais que a mente crie tudo e o que é idealizado costuma ser perfeito, é normal que ao final do pensamento venha a colocar que tudo aquilo é ilusão, e se caia em tristeza. Sim, algo que nada se faz para ser concretizado é pura ilusão, e se houvesse capacidade de se movimentar para transformar em realidade, talvez poderia dar certo. E é sobre isso que trata seu domingo, pois haverá altas chances de conseguir fazer com que consiga, e assim manter seu bem-estar. Muitas das criações nascem na mente, mas apenas ganham forma com a atitude de fazer acontecer, ou seja, será necessário agir desta forma. Escorpião. Independente do que estiver plantando ultimamente,
haverá forte tendência a realizar boa parte da colheita neste domingo, ou ter percepção dela. Contudo, mesmo que seja boa, é possível que não tenha ideia sobre o que fazer com ela, de modo a aumentar ou tirar algum benefício. Às vezes desejamos abundância de algo, até que de fato acontece, e não sabemos o que fazer quando consideramos que há excesso. Procure deixar-se inspirar em vez de tentar forçar sua mente para saber o que fazer. Boas ideias costumam aparecer quando não estamos tão concentrados no assunto, e alguns minutos meditando poderá ser o suficiente para receber insights do que pode ser feito. Isso pode parecer solução apenas para aqueles em que as coisas vão bem, mas não está apenas restrito a esse grupo. Vale lembrar que há pessoas que se aproveitam de algumas dificuldades que a vida impôs de alguma maneira para construir algo em cima disso. É a questão de fazer limonada quando a vida trouxer limões, ou se não gostar de limonada, ter a ideia de vender aos outros. A realização de seus sonhos, em essência, poderá estar relacionada com algo que desprezava, e aumentar sua sensibilidade é o que poderá mostrar o caminho sobre como utilizar tais recursos e conseguir o que deseja. Sagitário. Independente do que vier a fazer e que pareça difícil, sua proteção espiritual sempre vai agir, de modo que consiga tudo o que precisa para atingir o objetivo, mesmo que seja no apagar das luzes. E caberá estar atento a isso para conseguir ir além, pois é meio que um sinal verde do divino dizendo eu estou aqui, por mais que não possa parecer. Isso será importante porque basta um pouco de dificuldade para darmos mais atenção a ela. E por conta disso nos restringimos de ir atrás daquilo que queremos por acreditar que o trabalho vai ser grande. Aliás, isso mostra o quanto tais coisas são realmente importantes para você, pois quando algo nos vale muito, não ligamos tanto para o que vamos ter de passar, em vez de ficar apenas a se lamentar. Se conseguir olhar as dificuldades, mas decidir enfrentar, poderá receber grande ajuda, facilitando um pouco sua vida. Capricórnio. Você poderá receber diversas intuições neste domingo, e elas poderão te dar a oportunidade de aproveitar da melhor forma situações que até via alguma desvantagem, colocando a seu favor de alguma maneira. Porém, o que poderá te atrapalhar será o que vier a nutrir internamente. É aquela questão de que, quando estamos mal-humorados ou temos alguma crença limitante, aquilo que nos poderia ser uma pilha de ouro consideramos como apenas um amontoado de metais dourados. Por isso será interessante você saber acalmar sua mente em vez de se fixar na primeira decisão que vier caso não esteja numa vibe legal, pois talvez o julgamento seja precipitado e somente lá na frente perceba o que deixou passar. Aquário. Será um dia em que muito do que vier a direcionar sua energia poderá se desdobrar muito rápido, gerando certo susto, principalmente se forem coisas não tão luminosas, havendo possibilidade do dia ser complicado. Pelo contrário, tendo consciência de tal fluidez, bastará direcionar sua energia numa frequência vibracional legal que vai conseguir com a mesma facilidade, ou seja, basta aumentar sua segurança interna. Porém, também será importante saber dosar sua segurança, pois o excesso dela também poderá ser negativo, entrando em situações apenas para se aparecer, o que certamente atrai companhias em forma de plateia que não te agregam tanto. Procure colocar sua energia apenas no que te for realmente útil. Peixes.
haverá alta possibilidade de que você esteja com sua frequência vibracional bastante elevada, além de dar mais atenção aos assuntos espirituais do que aos físicos. Embora devemos valorizar o primeiro, não devemos nos esquecer do segundo, gerando certo equilíbrio. Caso contrário, vivemos nas nuvens e acreditamos que podemos entrar em qualquer situação, com a esperança de que nada nos vai acontecer, mas normalmente algo não tão legal ocorre. Por mais que tenhamos nossa proteção espiritual, e o astral elevado favoreça isso, temos também de fazer por onde, entrando em determinadas situações apenas se realmente necessário. Aliás, a consciência de que algo deve ser evitado não deixa de ser uma proteção, e poderá ser dado tal toque, mas por seu livre arbítrio, preferir encarar o que não deveria. Se lembre que as entidades elevadas não costumam interferir no livre arbítrio caso venham a informar sobre perigos, te dando uma percepção maior, o que desmonta toda e qualquer tentação de se entregar ao vitimismo de que tal situação apenas aconteceu para abaixar seu padrão vibracional. Embora isso possa ocorrer, é mais provável que decepções em determinadas situações sejam por escolha sua, por preferir entrar em algo que te foi avisado, de alguma forma, que deveria ficar longe. Se sua vibe estiver alta, vai atrair situações que estão em sintonia, e se forçar entrar onde se percebe que está mais baixa, provavelmente abaixou a sua, gerando a conexão, e não a situação que abaixou a sua. Entre nelas apenas se for realmente necessário e capaz de se manter com a vibração elevada por conta própria, sem depender do que ocorrer externamente. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.